Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ano.bucana e no Twitter @ninhojm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar, se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma a mais, mas contribui com uma comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Todo mês de ano eu gosto de trazer pra vocês um vídeo avaliando os meus favoritados até então. Esse ano eu acabei atrasando um pouquinho, porque geralmente eu gosto de trazer esse vídeo em junho, mas em julho mesmo aqui estamos. E eu vou falar um pouco pra vocês quais foram os meus livros favoritados de 2022 até agora e se depois de algum tempo da leitura eles ainda seriam favoritados. Então vamos começar? O primeiro livro que foi favoritado em 2022 foi um livro que eu dei 5 estrelas e que é de uma das minhas autoras favoritas, da Brittany Cherry, e o livro é Vergonha. Eu sei que essa capa, ela realmente dá vergonha, mas não julguem esse livro pela capa, de verdade mesmo. Ele é um daqueles livros que você olha a capa e muitas vezes você acaba não lendo, mas se você dá uma chance, ele vai te provar que ele vale a pena e vai te trazer muita coisa boa. Os livros da Brittany, geralmente, eles são assim mesmo. E eles são livros muito profundos que você vai chorar horrores, porque é só desgraça, gente. Mas ao mesmo tempo ele vai te confortar conforme os personagens vão lidando com seus problemas e vão evoluindo, vão crescendo, vão se ajudando. E é o que acontece aqui. Ambos os personagens, eles passaram por muitas coisas. E eles ainda têm trauma, eles ainda vivem com os seus demônios. A Grace, ela terminou um casamento e ela ainda tá sofrendo com a separação quando ela retorna pra sua cidade natal, que é uma cidadezinha pequena, daquele tipo que todo mundo conhece todo mundo. E pra ajudar, ela é a filha do pastor da cidade. Então assim, todo mundo conhece a família dela. Em contrapartida, a gente vai ter o nosso personagem que é o Jackson. O Jackson, ele é o babaca da cidade, o bad boy, aquela pessoa que ninguém gosta, que todo mundo critica, e que ele começa a agir para fazer justo com o que as pessoas falam dele mesmo. Então no começo a gente vai ter os dois se espinhando ali, o Jackson sendo babaca, só que aos poucos eles vão reconhecendo suas dores um no outro e vão crescendo juntos, vão lidando com seus traumas juntos. E, gente, esse livro é lindíssimo. Sério, lindo demais essa história, eu sou totalmente apaixonada. Então, olhando pra história agora, depois de alguns meses que eu li, ele ainda teria sido 5 estrelas e favoritado, com certeza. Detalhe é que todos esses livros eu sempre tô fazendo anotação lá no Scoob, onde eu deixo as minhas notas, deixo as minhas considerações. Então, se você tem o Scoob, que é esse aplicativo para organizar suas leituras, o meu tá aqui na descrição, me segue lá pra acompanhar tudo que eu tô lendo. E, enfim, próximo livro ele também foi 5 estrelas, eu já falei muito dele aqui, que é o de Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Gente, essa fantasia, ela é incrível. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu sou totalmente apaixonada nesse universo. A gente vai ter aqui um universo com algumas criaturas que nós já conhecemos, mas que nessa história vão ter nomes diferentes. Mas a gente vai ter, por exemplo, vampiros e lobisomens, e tudo de uma forma nova, por assim dizer. Nesse reino onde os deuses são muito valorizados, a nossa protagonista, ela meio que exerce um cargo nessa história. Ela é chamada de donzela e ela tem muitas restrições. Ela vive com muitas restrições. Ela não pode conversar com as pessoas, ela tem que usar um véu sempre. Ela é privada de muita coisa. Só que a Pop, que é a protagonista, ela nunca quis isso. Ela é totalmente diferente do que esperam dela. Isso é muito legal porque muitas vezes ela vai lá e ela faz o que ela pensa que ela deve fazer, ela defende quem ela acha que ela deve defender, e mesmo ela sofrendo consequência, ela não pensa 2 vezes antes de agir. Eu acho ela incrível, sou apaixonada por ela. E aí, ela vive desse jeito todo restrito e tal, até que um guarda chega e começa a provocar coisas nela. O Rock, que é esse personagem, ele me ganhou logo nas primeiras páginas. E ele vai além, ele sabe que a Pop é resguardada, que ela não pode conversar muito com as pessoas. Ele também não se importa muito não, então os dois acabam criando alguma coisa ali. E aí a gente vai descobrindo mais sobre esse reino,
mais sobre o que são os deuses, quem são ascendidos, quem são os descendidos. É uma história muito complexa, mas é assim, incrível. Eu sou apaixonada no universo, nos personagens. E ultimamente eu tô indicando esse livro à torta e à direita. Tô falando dele o tempo todo, então com certeza, de Sangue e Cinzas ainda seria 5 estrelas favoritado. O próximo favoritado do ano foi uma continuação de uma série e ele também ganhou 5 estrelas na minha avaliação. Gente, vou ser sincera com vocês, eu não gosto muito de avaliar livro por estrela, porque eu vou estar sempre mudando isso. Tem livro que eu dou 4 estrelas e aí chega no próximo livro eu acho que foi um tantinho melhor, na minha opinião, e aí eu penso, não dá pra dar 4 estrelas, eu tenho que dar mais, só que não foi tão bom que nem o outro. Enfim, eu sou uma confusão pra avaliar com estrelas. Mas eu faço isso no Scooby. Porém, às vezes eu tô mudando lá. Acontece. Voltando pro livro favoritado, é Casa de Céu e Sopro, da Sarah J. Maas, o segundo livro da série Cidade da Lua Crescente. Eu já falei aqui em mais de um vídeo que dos universos da Sarah, tanto de Corte de Espinhos e Rosas, quanto de Trono de Vidro, esse é o que eu mais gosto, apesar de eu ainda estar fazendo a leitura da série da saga Trono de Vidro. Mas eu gosto muito dos personagens, dos plots, das reviravoltas, das cenas de batalha, de Cidade da Lua Crescente. Então eu acho que dos universos é um dos que eu mais gosto. E esse livro, ele foi puro surto. São mais de 900 páginas, é um calhamaço. Mas você acaba entrando no ritmo da leitura e nem percebe as páginas passando. E tem muita coisa acontecendo. Aqui a gente vai ver um poder totalmente novo na nossa protagonista. A gente vai ver a Bryce e o Hunt se desenvolvendo melhor, o casal, enfim. Gente, muita coisa esse livro. Muita coisa mesmo. Vamos ter outros casais acontecendo, muitas descobertas. Só de lembrar eu já fico empolgada. Então, olhando agora, ele ainda seria um favoritado, ainda seria 5 estrelas, porque, sério, esse livro é incrível, essa série é incrível e eu gostei muito da continuação. Outro livro que eu favoritei foi Arte e Alma, também da Brittany St. Cherry. Também favoritei ele com 5 estrelas. E eu não sei, eu acho que agora talvez ele não seria favoritado. Porque se a gente comparar ele com Vergonha, eu gosto mais de Vergonha do que desse. Mas eu entendo que no momento eu tava muito eufórica com a leitura. Os livros da Brittany geralmente mexem muito com você quando você termina a leitura, então eu acabei favoritando. Mas apesar de ser um livro muito bom, eu não sei se eu teria favoritado ele agora. E eu não sei se eu teria dado 5 estrelas para ele. Talvez eu teria dado uns 4,5. Mas é uma história muito boa, de qualquer forma. Aí a gente vai ter nosso protagonista que tá no ensino médio, sempre foi aquela garota certinha, com notas boas, até que ela está grávida aos 16 anos. E aí, a família dela, o mundo dela, desmorona. Até que o Levi, esse garoto que não viu o pai há muitos anos e tá indo pra cidade agora pra passar um tempo com ele, chega na escola e se interessa pela área porque ela é uma garota mais na dela, mais contida. E o Levi, gente, ele é todo sorriso, ele é super fofo, então ele logo tenta se aproximar dela e ela aos poucos vai cedendo conforme ela vai conhecendo melhor o Levi. E, gente, os dois acabam criando algo muito lindo, porque você vai descobrindo mais sobre o Levi, que apesar de ele ser todo sorrisos, ele tem uma história, ele tá passando por coisas muito difíceis. E mesmo assim, ele tá cedendo seu tempo, tá pensando na área, tentando ajudar ela, com toda essa história do bebê. Ele é um livro que ele vai te provocar muitas coisas, sabe? Você vai ficar com raiva de certas pessoas, você vai compreender outras, você vai acabar perdoando algumas, enfim. Ele te instiga com muitas emoções. Então, apesar de eu ter gostado muito da história, super recomendar. Eu não sei se eu teria favoritado ainda, mas ele teria uma nota de 4,5, talvez 5 ainda. Outro favoritado foi Uma Carta de Amor, escrita por mulheres sensíveis. Esse é um livro de poemas que ele foi escrito pela Brittany St. Cherry e pela Candy Steiner, que é outra autora que eu conheci através dessa leitura. E são poemas muito lindos, com ilustrações que vão falar sobre o amor em todas as suas formas, o amor quando tá no início, o amor quando vai embora, o amor próprio. Eles são poemas que mexeram muito comigo. Diversos poemas eu acabei marcando. Tem poemas sobre ansiedade. Então ele é um livro que ele vai mexer com você. Geralmente as poesias mexem com a gente, né? Esse daqui eu acabei dando nota de 4,5 e favoritado. Olhando agora eu ainda consigo lembrar de alguns poemas marcaram pra mim. Então com certeza ainda seria favoritado. É curtinho o livro.
você não dá nada pra ele, mas ele é uma coisa extremamente intensa. Então seria favoritado ainda. Próximo favorito do ano é a Leitura de Verão, da Emily Henry. E, gente, esse livro com certeza seria favoritado ainda. 5 estrelas é favoritado ainda, com certeza. Porque ele é incrível. Ele é incrível. Eu já tava botando fé nele antes de ler, porque ele era famoso desde antes, Beach Read, eu sempre vi as pessoas falarem sobre. Quando eu recebi esse livro no Clube de Romance da Carina, que é uma caixinha literária que eu assino, eu recebi um pouco antes dele ser lançado aqui no Brasil. E, meu Deus, eu devorei a história e não sei exatamente porquê, mas é uma história que mexeu muito comigo, que me inspirou de diversas formas. E ver a trajetória dos personagens é simplesmente incrível. A gente vai ter 2 autores aqui que estão passando por um bloqueio criativo e durante 3 meses eles vão ser vizinhos nas casas de praia na cidade que eles estão. Só que esses autores, eles não se dão bem. Eles já se conhecem há algum tempo e não se dão bem. Porém, como eles estão morando em casas próximas e é uma cidadezinha pequena, eles acabam conversando e numa dessas conversas eles fazem uma aposta, onde um tem que escrever o gênero do outro. Só que eles são totalmente opostos um do outro. Enquanto a nossa personagem, ela escreve romances com finais felizes e tudo mais, o nosso personagem, ele escreve ficção literária e ele mata todos os personagens possíveis. Então é um contraste muito grande quando um tenta se aventurar pelo gênero do outro, e isso vai envolver algumas saídas de campo, onde eles vão pesquisar, entender mais como escrever um romance, como escrever uma ficção literária. E nesse vai e vem de saídas de campo, eles vão se aproximando, a gente vai conhecer mais da história dos personagens, das coisas que eles passaram, dos traumas que eles estão lidando. Então eles vão acabar construindo algo muito bonito. E a persistência deles, essa questão de ser autor, de achar uma história, de querer escrever sobre algo, foi algo que me inspirou. Simplesmente não sei explicar exatamente porquê, mas eu gosto muito desse livro, então com certeza seria 5 estrelas favoritado ainda. Próximo favorito foi um livro que me surpreendeu, que eu não estava dando nada pra ele, e ele simplesmente entregou tudo. E apesar de eu ter dado nota de 4,5 pra ele, exatamente porque eu não lembro mais, ok? Ele foi um favorito pra mim, que é Imperfeitos, da Christina Lauren. Gente, esse livro, eu já tinha visto algumas pessoas falarem mal dele. Então, quando eu comecei a leitura, eu falei, não vou me precipitar, não vou esperar muito. Mas ele entregou demais, eu simplesmente amei. Aqui a gente vai ter um Enemies to Lovers com Fake Dating, que é divertidíssimo. Eu morri de rir lendo esse livro, sério. Tem cenas que, se eu lembrar, eu vou começar a rir, porque é muito marcante e é divertido demais. Você chora de rir nesse livro. A nossa personagem, a Olive, ela é gêmea, mas ela é considerada a azarada das duas. Quando a irmã dela tá sempre ganhando sorteio e tudo mais, tudo que tem que dar errado, dá errado com ela. E ela tem um ódio muito grande do irmão do cunhado dela, por uma coisa que aconteceu lá. Enfim, no casamento da irmã, todo mundo acaba sofrendo uma intoxicação alimentar, menos ela e essa pessoa que ela odeia porque eles não comeram no mesmo buffet. O que acontece? A irmã tinha ganho uma viagem de lua de mel não reembolsável. Já que elas eram gêmeas, a irmã diz pra ela ir no lugar dela, pra não perder a viagem. Acaba indo na viagem ela e o Ethan, que é esse cara que ela odeia. Só que pra fazer valer a viagem, pra fazer valer o sorteio, eles têm que fingir que são recém-casados. Então você imagina, 2 pessoas que se odeiam tendo que fingir que são recém-casadas numa ilha. E, gente, é um livro cheio de complicações, sabe? Eles estão lá e aparece algum conhecido, eles têm que fingir isso. É muito divertida a história. Tem cenas hilárias e é uma história fluidíssima. Eu li em 2 vezes esse livro. E se eu tivesse tido tempo, eu teria lido de uma vez só, porque é um livro que me consumiu, que eu amei demais. Então, com certeza ainda teria sido favoritado. E talvez eu até desse 5 estrelas pra ele agora. Outro favoritado do ano até agora foi Amor e Azeitonas, da Jenna Evans Welch. Esse ele é o 3º livro da coleção Amor e Livros, da autora, que vai ter o Amor e Gelato, Amor e Sorte e o Amor e Azeitonas, mas eles podem ser lidos separadamente. Particularmente dos 3, esse foi o que eu mais gostei, porque a gente vai ter um mistério junto com a história. E eu fiquei super envolvida no mistério, querendo saber o que ia acontecer. A nossa protagonista, a Olive, ela não vê o pai há alguns anos, desde que este abandonou a família em uma busca pela cidade perdida de Atlântida. Anos depois, ele manda um cartão postal para ela, falando que tá num projeto e que quer a ajuda dela. Mesmo relutante, ela acaba indo lá pra Grécia, pra ilha onde o pai dela tá, e
ela acaba envolta nessa história de Atlântida de novo, onde o pai dela tem certeza que ele conseguiu provas concretas de que achou Atlântida, e eles estão fazendo um documentário, e nesse meio tempo o assistente do pai dela, que é o Theo, um garoto fofíssimo, acaba despertando alguns sentimentos na Olive. Gente, é um livro que ele envolve muita coisa, porque ao mesmo tempo que a gente vai ter a relação da Olive e do pai se desenvolvendo, né, porque ela tem muito ressentimento do pai por ter abandonado ela e tudo mais. A gente vai ter esse romance fofinho em segundo plano. Vamos ter viagens por essa ilha da Grécia. E aí a gente vai tentar descobrir com eles se eles realmente acharam provas de Atlântida. Então ele é um livro que eu gostei muito, me deixou de coração quentinho, fiquei envolvida na leitura. E eu não sei se eu daria 5 estrelas ainda pra ele, talvez eu desse 4,5, mas eu com certeza teria favoritado ele ainda, porque eu gostei muito da história. Outro favoritado foi Instruções para Dançar, da Nicole Young. Esse livro foi outro que eu comecei sem tantas expectativas, e no começo da história, nas primeiras páginas, eu não tava achando tudo isso. Mas ele acabou me ganhando, acabou mexendo comigo de uma forma além do que eu sei explicar, e acabou sendo favoritado. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Não sei se eu ainda daria 5 estrelas, mas eu acho que eu daria 5 estrelas sim pra ele. E ele ainda seria favoritado, com certeza. Aqui a gente vai ter a história da Ivy, que desde que os pais se separaram e ela descobriu que o casamento deles não era tão perfeito quanto ela esperava, ela parou de acreditar no amor. Ela pegou todos os livros de romance dela e deu embora, e é isso. Parou de acreditar no amor. Até que um belo dia, ela vê um casal se beijando e ela tem uma visão. Na mente dela, ela vê como o casal se conheceu, ela vê um pouco da trajetória dos dois e como o relacionamento vai terminar. E tentando entender mais do porquê isso está acontecendo com ela acaba numa escola de dança e lá ela acaba sendo arrastada por um concurso de dança para iniciantes, que é onde ela conhece o Xavier, ou o X. O X é uma pessoa totalmente contrária dela. O X, ele gosta de curtir a vida, ele sempre diz sim pra tudo, ele tem uma filosofia de vida que é sempre dizer sim. E ela vai tendo esse contraste com a vida dela, com tudo que ela se fechou, das coisas que ela se privou, e conheceu o X, que passou por alguns momentos e que agora sabe aproveitar cada dia. É uma história que foi me conquistando aos poucos, porque no começo eu não achei que fosse mexer tanto comigo, mas você vê o desenvolvimento da Ivy, como ela foi mudando sua forma de ver o mundo. Você vê o X, o jeito que ele encara as coisas, e mesmo depois de tudo que ele passou, é muito incrível, velho. Então eu gostei muito da história, me surpreendeu. Ainda seria favoritado por conta do que me fez sentir. Outro livro que foi uma surpresa imensa pra mim foi Amor de Redenção, da Francine Rivers. Gente, esse livro eu também recebi ele na caixinha literária do Clube de Romance da Karina, e eu comecei a leitura sem saber do que se tratava a história. Eu pensei que seria um romance de época fofinho e tudo mais. E ele não é. Ele é um livro que ele vai abordar temas muito pesados, tem muitos gatilhos. A nossa protagonista, Angel, desde a infância ela sofreu demais. Ela sofreu a rejeição do pai, depois a mãe e ela acabam parando na rua, onde a mãe começa a se prostituir para conseguir dinheiro, para se sustentar. A mãe acaba morrendo e ela é vendida para um bordel, mesmo pequena, mesmo criança, onde desde então ela começa a ser abusada, enfim. Mesmo alguns anos depois, no presente, nosso protagonista ainda tá trabalhando num bordel. E num belo dia, um cara tá passando por lá e vê ela, e ele simplesmente sabe que ele vai casar com ela. Esse cara é o Michael, e o Michael, ele é um cara muito religioso, ele tem uma relação muito próxima com Deus. Então, em momentos diversos do livro, ele conversa com Deus diretamente, e foi por conta de uma mensagem que ele recebeu que ele soube que ele ia se casar com a Angel. Desde então, ele passa aí nesse bordel só pra conversar com ela e tentar convencê-la a sair de lá. E mesmo quando algumas coisas acontecem e eles acabam se casando por diversos motivos que eu não quero falar porque eu não quero dar spoiler, a Angel, ela tá muito relutante em relação a tudo. Ele se esforça muito pra conseguir o amor dela e ela se esquiva demais. Ela passou por muita coisa, né? Então ela acaba criando uma armadura com a vida, com todo mundo, não consegue confiar em ninguém. E ele é um livro que vai mostrar isso. Ele vai mostrar como o amor pode mudar as pessoas
e muito presente como o amor de Deus muda as pessoas. É um livro que é muito gradual as coisas que acontecem aqui. Conforme você vai lendo, as mudanças são sutis, mas quando você termina a leitura e volta lá no começo, você vê a diferença. E é um livro que foi muito inspirador pra mim. Ele vai trazer essa questão da fé, a mudança dos personagens, como as coisas vão acontecendo tão naturalmente. Ele simplesmente mudou a minha visão da vida. Eu lembro muito desse livro em vários momentos do meu dia, então ele com certeza seria 5 estrelas favoritado. E eu super recomendo esse livro, sério, gente. Ele é pesadinho, ele acontece muitas coisas, mas é uma leitura que é muito significativa. Eu sou totalmente apaixonada por essa história. E pra finalizar os livros que eu favoritei nesse primeiro semestre de 2022, eu trago Tempestades do Sul, também da Brittany Cher. Esse livro eu dei 4 estrelas e meio pra ele, mas eu favoritei. E eu não sei se agora eu daria 4,5 pra ele. Eu acho que eu daria 5, porque é uma história que me marcou. E eu ainda tô pensando nela, não faz muito tempo que eu li, mas é aquele tipo de livro que você tem flashes na sua mente que acaba te marcando de alguma forma. Então eu acho que ele seria 5 estrelas agora e favoritado ainda. Aqui a nossa personagem, a Kennedy, ela também é uma escritora. Ela não tá conseguindo mais escrever porque tem muita coisa acontecendo na vida dela. Aconteceu um acidente, ela perdeu pessoas que ela amava muito e ela criou um trauma desde então. Ela tem crise de ansiedade, crise de pânico, e o marido dela não sabe lidar com ela. Ele simplesmente acha que ela tá fazendo drama e chega um belo dia ele põe ela pra fora de casa. Sim, você vai odiar o marido dela. Desolada, sem saber muito o que fazer, ela acaba se mudando pra uma casinha que a irmã dela tem numa cidade pequena. Lá, ela vai ter contato com o babaca da cidade, com o bad boy da cidade, que, por coincidência, era uma pessoa do passado dela, da infância dela, e a princípio eles não se reconhecem, mas depois eles vão acabar lembrando. Enfim, esse cara, ele é o Jax. E o Jax, ele também tá passando por muitas coisas. Ele também teve um acidente que marcou muito a família dele. Ele tá passando por problemas com o pai. Então ele é muito fechado, ele só se abre com pessoas seletas da cidade, até porque todo mundo já tem uma ideia dele, já acha que ele é um babaca, que ele não presta. Só que a Kennedy e o Jax, eles têm uma conexão desde antes, e essa conexão ela volta a ressurgir conforme ela vai tentando se aproximar dele, tentando quebrar essas barreiras, e ele vai se deixando levar. Os dois, eles acabam ajudando um ao outro a lidar com os traumas, porque cada um tem seu jeito, cada um tá sofrendo de uma forma, e conseguem encontrar um no outro um porto seguro. Gente, as histórias da Brittany, como vocês podem ver, são muito lindas nessa questão de mexer com traumas, mexer com luto, acidente. É um pouco pesado por um lado, mas é de uma forma muito delicada, muito sensível, muito intensa. E eu amei demais esse livro. Ri muito, eu tô lembrando das coisas e ainda começo a rir. Mas eu também chorei, eu também me apaixonei. Um misto de emoções aqui. Então, com certeza, como eu falei, eu acho que ele não seria 4,5. Eu teria dado 5 estrelas hoje pra ele, mas ele seria favoritado. Bom, esses são os livros que, segundo o meu Scooby, eu favoritei nesse semestre de 2022. Provavelmente teria alguns outros que eu teria favoritado e eu não sei porque eu não fiz. Por exemplo, O Reino de Carne e Fogo, que é a continuação de Sangue em Cinzas. Apesar de eu ter achado o começo meio arrastado, eu gostei muito do livro. E eu não sei porque que eu não favoritei. Também teve Prazeres Violentos, da Chloe Gong, que é uma releitura de Romeo e Julieta, que se passa em Xangai de 1920. Vai trazer um pouco de fantasia, com o Monstro do Lago, surtos acontecendo na cidade, a cidade dividida em facções, enfim, é uma loucura o livro. Eu gostei muito da história, tipo, agora eu acho que eu teria favoritado, e não sei porque na época eu não favoritei. Mas sempre isso acontece, né? Às vezes tem livro que a gente favorita e depois não acha que é tudo isso, mas na hora a gente tá tão eufórica que acaba sendo, e outros que depois você vai ver o impacto dele. Faz parte, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários quais foram os seus favoritos de 2022 até agora. Se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, me seguir nas redes sociais, usar os links aqui na descrição. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima.